Olá, meninos, tudo bom? Hoje estamos aqui para a gente poder dar início a uma nova unidade, né? A unidade 4 do tema 1, que vai falar sobre a Mesopotâmia, terra entre rios. Bem, para que a gente possa entender esse contexto, né, de Mesopotâmia, a gente tem que voltar um pouquinho ao nosso conteúdo passado, que era sobre o povoamento da América. Quando se deu o povoamento da América, surgiu as primeiras civilizações. E dentre elas, né, a principal, considerada uma das principais, é a Mesopotâmia, a qual a gente vai ver agora. Vamos seguir nessa viagem? Bem, gente, como eu já falei, a Mesopotâmia significa terra entre rios. Professora, que rios são esses? Certo? Já eu falo para vocês. Por quê? Porque a Mesopotâmia, ela vai surgir na região da Ásia Ocidental, que hoje, atualmente, corresponde ao Iraque. E ela passou a ser ocupada há cerca, né, a proporção de 5.000 anos. Mas o que nos faz interessar aqui sobre a Mesopotâmia é a questão que a sua origem grega, que significa terra entre rios. Por quê? Porque ela fica localizada entre o rio Tigre e Eufrates. Lembre disso, porque é muito importante para que você possa compreender muitas coisas da Mesopotâmia. O rio Tigre e Eufrates é o berço, né, dos grandes desenvolvimentos da Mesopotâmia. Com o tempo, implantaram uma organização, né, uma questão, um sistema organizado de barragens que contém a força da água, tirar mais proveito dos recursos naturais. Quando eles começaram a ter proveitos e ver as vantagens que está às margens do rio Tigre e Eufrates, a Mesopotâmia ela começou a se desenvolver mais ainda. Bem, mas voltando aqui para que a gente possa entender, a Mesopotâmia ela tem um contexto político. Que conceito político é esse? Dentre os povos que dominaram a Mesopotâmia, podemos destacar os sumérios, certo? Podemos ver os arcádios, os babilônios, os caldeus e também os assírios. Mesmo dominado por vários povos, a organização social baseava geralmente na figura do rei, considerado um rei, um deus naquela época, certo? Vamos ver um pouquinho mais sobre cada um desses povos. Para que a gente possa entender essa questão política que está organizada entre a população, eles formaram cidades-estados. Essas cidades-estados são o quê? Cidades independentes uma da outra. Você pode ver que essas cidades-estados, elas estão organizadas, né? Você vê aí, ó, a organização dos caldeus, dos sumérios, dos babilônios, dos assírios, certo? Então, cada um dessa formação, elas eram independentes. Elas não necessitavam uma da outra para poder sobreviver, tá certo? Os sumérios. Gente, os sumérios, eles foram a primeira civilização mesopotâmia e se destacam pelas principais cidades-estados. Professora, que nome esquisito essas cidades-estados? É Uruk, Lagarto, Iridum e Nippum, certo? Essas são consideradas as cidades-estados, que você também pode encontrar no seu livro na página 84. As cidades tinham autonomia religiosa, política e econômica, certo? Cada uma, tá bom? Não existia propriedade privada da terra. O chefe político denominava-se patese. Os sumérios são responsáveis pela formação de escrita mais antiga que se tem o conhecimento. Que escrita é essa, professora? Escrita cuneiforme. Ela é considerada a escrita mais antiga. E ela é feita, ela lembra uma cunha gravada na argila. Deixa eu mostrar para vocês daqui a pouco. A Mesopotâmia, por ser considerada uma terra entre rios, os sumérios, eles desenvolveram a primeira civilização que se tem notícia. Desenvolveram a agricultura,
Por quê? Porque ficavam próximos dos rios Tigre e Eufrates, como eu falei para vocês. A criação de animais foi também favorecido por conta dos rios. Surgimento das aldeias e cidades, porque eles desenvolveram a agricultura, a criação de animais, e isso proporcionou o crescimento da população, e assim fez surgir as primeiras aldeias e sucessivamente as cidades. E teve uma formação das cidades-estados. Os sumérios, eles fundaram, como eu já falei para vocês, as principais cidades-estados, que são Urgash, Urucum. Cada uma delas tinha sua lei, certo? Cada uma era independente uma da outra, não precisava uma da outra para poder sobreviver. Isso economicamente e politicamente, certo? Elas eram comandadas por um exército e coordenada a construção de obras públicas. E teve a grande invenção da escrita, certo? Isso tudo foi dos sumérios. Como eu falei para vocês, a escrita cuneiforme, que ela era usada para registrar pagamentos de impostos, para poder escrever, a questão das cartas, poemas, contratos, tudo isso era utilizada a escrita cuneiforme. Tá aqui a forma de como era a escrita cuneiforme. Ela era uma em forma de cunha, como eu falei para vocês, gravado na argila. Vocês têm uma noção também de como eles escreviam, né? Em uma pedra, em uma argila, ia fazendo seus desenhos. Os acadianos. Gente, os acadianos, por volta de 24 mil anos, né, antes de Cristo, os acádios, liderados pelo Sangão I, dominaram a região e estabeleceram o primeiro estado centralizado da Mesopotâmia. Os acadianos dominaram os sumérios, mas absorveram sua cultura. Eles, como é que eu posso dizer? Eles pegaram boas características do povo dos sumérios. E outras invenções foram colocadas, né, a essa cultura dos acadianos. Outras invasões sobre a área, no entanto, destroçaram o Império Acadiano por volta de 21 mil antes de Cristo. Já o Império Babilônio, né, como é chamado, os babilônios se transformou numa das grandes capitais da antiguidade. O principal rei babilônio foi chamado de Hammurabi. E até Hammurabi, o rei, ele organizou, ele criou, ele elaborou o primeiro código de lei, baseado no princípio de Talião, que é isso, olho por olho, dente por dente. Professora, ficou um pouco confuso, como é isso? É assim, essa lei de Talião, ela dizia assim, se você der um tapa em uma pessoa, a pessoa vai lhe devolver o tapa. Se a pessoa colocou o pé para você cair, a lei de Talião vai fazer o quê? Que a pessoa que foi ferida, né, por conta da queda, ela também vai ter o direito de colocar o pé sobre a pessoa, né, para que a pessoa possa cair. Entendeu? Isso é só um exemplo simples para que você possa entender a questão desse código de lei. E lembrando, ele foi o primeiro código de lei elaborado, certo? Por volta do século 16 a.C., o império foi aniquilado por diversas invasões. E aí você tem o Código de Hammurabi, para que você possa ver. Elas eram formadas em pedras e lá eles registravam, né? O código era escrito, certo? Era transcrito para que as pessoas não pudessem esquecer de como eram as leis, né, de Hammurabi. Os assírios. Gente, os assírios anexaram território além do limite da Mesopotâmia, como a Síria e o Egito. Eles eram considerados um povo guerreiro, feroz, certo? Um povo bem astuto na guerra. Os assírios impunham a dominação pelo terror, saqueavam, destruíam, massacravam, né? Então, assim, eles foram considerados o povo que tinha um exército organizado e se desenvolveram tecnologicamente
como a captura, como fabricação de objetos para que eles pudessem ir para a batalha. Então, esse império ele foi conhecido como um império guerreiro. Mas só que ele também entrou em declínio, devido a uma série de sangrentas revoltas dos povos que eram oprimidos por eles. E aí a gente tem o povo caldeus, também conhecido como Novo Império Babilônio, certo? Ou Segundo Império Babilônio, como você possa entender. Os caldeus, eles eram, com a destruição dos assírios, os caldeus se aproveitaram para dominar a Mesopotâmia. A capital foi novamente Babilônia. O importante rei babilônio, caldeu, foi Nabucodonosor. Por volta de 605 a 563 a.C., que ficou conhecido como construtor das obras grandiosas como o Jardim Suspenso da Babilônia e o zigurate. Professor, o que era um zigurate? Era um templo, certo? Muito alto, onde as pessoas iam lá para fazer suas orações, cultuar, né, os seus deuses. Nabucodonosor ainda escravizou o povo hebreu num período conhecido como cativeiro da Babilônia. O jardim suspenso da Babilônia. Eu coloquei para que vocês possam ter uma noção como era esse jardim suspenso, né? Eles conseguiam fazer uma arquitetura belíssima, colocar plantas, né? Fazer em uns prédios muito altos e fazer com que também a água pudesse ser bombeada para lá. Interessante, né? Isso. E aí a gente tem o zigurate, que era a Torre de Babel, interpretada como um zigurate de 215 metros de altura, onde cada um ia lá, esse povo, né, o segundo Império Babilônio, ou o novo Império Babilônio, caldeus, como eram conhecidos, eles iam lá para fazer suas orações e suas preces. E aí eu coloquei o território, certo? O mapa do território que está no livro de vocês, na página 86, que é o território dos povos da Mesopotâmia. Então, você pode ver com calma também pelo seu livro, né? E ver aí onde era que a civilização suméria se encontravam. E lá também tem as principais cidades do Sumério. A extensão, né, que foi do povo caldeus, né? A extensão dos caldeus. E a questão do primeiro Império Babilônio, certo? Então, você consegue ver tudo aí, né, nesse seu mapa aí. E a extensão do Império dos Assírios, você consegue enxergar aí nesse seu mapa, tá bom? Que também se encontra, como repetindo, na página 86 do seu livro. E aí, como era essa sociedade da Mesopotâmia? Gente, a sociedade da Mesopotâmia era um estado, possuía grande parte das propriedades. Então, o estado era que estava ali. E a produção realizada por camponeses livres ou escravos. Tá bom? A economia. A economia da Mesopotâmia era agrária e a questão do pastoreiro. Cultivava principalmente cereais, trigos e cevada. Também eles estavam por conta do comércio. O comércio, a região natural, né, propícia para madeira e minério. E eles também, meios de produção estavam sob o controle do Estado e dos templos, certo? Tudo estava sob o controle do Estado. A religião, quero ressaltar bem a religião desse povo. Gente, esse povo, ele tinha uma religião politeísta. Professor, o que é isso, politeísta? Eles acreditavam em vários deuses, eles tinham vários deuses, né, na vida deles. Até mesmo as cidades possuíam deuses particulares, por isso construiu grandiosos templos que serviam também de bibliotecas, armazéns de cereais, observatórios de astronomia. Gente, essa questão politeísta é como foi lá no o novo Império Babilônio, né? Construiu o zigurate, que eles acreditavam, né, nesses deuses lá, eles iam para poder fazer as suas orações. E a ciência, o que é que eles deixaram, né? Qual foi o legado que eles deixaram? Eles tiveram um grande desenvolvimento matemático, na astronomia, e eles foram responsáveis pela divisão do ano em 12 meses, da semana em 7 dias, da hora em 30 minutos e do minuto em 30 segundos.
Ixi, professor, eu acho que tá parecido com o nosso. Tá sim, certo, gente? Então, eles foram responsáveis por essa grandioso calendário, né? Essa divisão do calendário que nós temos hoje. E aqui eu fiz para vocês um resumo do que eu já falei para vocês sobre a Mesopotâmia, significa terra entre rios, a região que eles estavam localizados, que é geograficamente no Oriente, hoje no atual Iraque. A questão dos recursos naturais, né, que foi estabelecido, como eles chamam, o Crescente Fértil, por conta dos rios Tigre e Eufrates. E a questão dos povos que foram denominados pela Mesopotâmia, sumérios, acádios, babilônios, assírios, certo? E aí você tem também que a organização social estava baseada na figura do rei. O rei era a pessoa suprema. E a prática da questão religiosa, que era politeísta, que eles acreditavam em vários deuses, até mesmo as cidades, como eu já falei, tinham um deus particular. Só um resumo que eu coloquei aqui do que eu tinha falado para vocês. E aqui eu fiz um quadro para que você possa ter os líderes de cada uma das cidades, certo? E a cidade no qual eles pertenciam e a característica. No caso dos sumérios, né? O líder, o rei Patese, as principais cidades, o Uruk, Nippur, Lagash, a escrita cuneiforme, e os acádios, o zangão, né, o rei, idêntico à cidade, era característica dos sumérios, porque eles pegaram também, dominaram os sumérios, né, e pegaram as cidades para ele. E a característica unificação, unificaram a sua cultura, né, as características dos sumérios. Os amoritas, que é considerado os babilônios, certo? Que eles desenvolveram o rei aí era o Hammurabi, conquistado a cidade de Babilônia, e a característica o Código de Hammurabi, que é a questão da lei de Talião, como eu falei para vocês. Os assírios, né, o principal rei. Aí você vê também a cidade e a característica, como eu falei lá, a violência, eles eram guerreiros, né? Então eles tinham essa característica muito forte, a sua personalidade. E os caldeus, conhecidos como os novos babilônios, ou, né, novo império babilônio, segundo Babilônio, ou os caldeus, que o principal líder é Nabucodonosor e a cidade da Babilônia, e eles tiveram grandes conquistas, que foi o jardim suspenso, certo? São uma característica para que você possa ficar a par. E por hoje é só, gente. Até a próxima. Eu vou deixar uma atividadezinha do livro para que vocês possam fixar melhor. Até mais!